Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Que bom ver a plateia cheia. Eu vou falar hoje sobre desafios de um Brasil grisalho. Há algum tempo eu desenvolvo um trabalho com a população idosa e vamos falar um pouquinho sobre essas questões, tá? Antes de eu entrar na questão dos desafios propriamente dito, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do envelhecimento. O envelhecimento ele é uma condição natural, né, que faz parte do ciclo da vida. E esse processo de envelhecimento traz consigo uma série de alterações, né, biológicas, psicológicas e sociais, sendo que essas alterações elas são vividas de forma muito individual e particular, né? Isso vai depender muito dos nossos hábitos, dos nossos costumes, da nossa rotina, do contexto sociocultural em que esse indivíduo está inserido. Então, todos esses fatores vão influenciar na forma como vamos envelhecer. Por este motivo, não envelhecemos de forma igual. O aumento da expectativa de vida é uma realidade a nível mundial. E no Brasil isso não é diferente, né? O Brasil hoje é um país jovem de cabelos grisalhos. De acordo com alguns dados do IBGE, em 2025 o Brasil será o 6º país no mundo com maior número de idosos. Então esta é uma realidade que está aí colocada para todos nós. Então esse aumento da expectativa de vida traz consigo aí uma série de desafios, né? Antes, não vivia-se tanto como vive-se hoje. As pessoas morriam com 40, 50, 60 anos. E hoje as pessoas vivem até os 100, 90, 80. Né? Então, isso traz aí uma realidade que nós precisamos nos debruçar para poder resolver essas questões. Então, assim, o envelhecimento ele não é sinônimo de incapacidade ou doença. Ele esteve muito tempo associado a um momento de perdas, né? Mas hoje, com o avanço da tecnologia, da saúde, da ciência, né, tenta-se desmistificar essa questão, trazendo que o envelhecimento ele não é um momento de perdas e de incapacidades. Aqui eu trago uma imagem, né, que deixa bem claro essa questão de que não envelhecemos igual, né? Tem uma imagem de uma idosa de 62 anos e de um idoso de 91 anos. Se eu não tivesse colocado a idade, certamente diríamos que essa idosa tinha 91 e esse idoso 62. Né? Então, assim, isso é para ficar bem claro que a forma como vamos envelhecer vai depender dos nossos hábitos, costumes, né, rotinas em que estamos inseridos. E os desafios? Bom, desafios são muitos, inúmeros. Eu trouxe alguns, mas a gente vai focar em alguns desafios, mas eu vou citar aqui os vários que se tem. A educação, o lazer, o transporte, a segurança, a saúde, a acessibilidade. A acessibilidade é um problema que eu acho que quase todos vivenciam, né? Quando você sai com um idoso na rua, a calçada não é adaptada, a grande maioria dos locais não tem rampa de acesso, são com escadas. Então, assim, você circular hoje com um idoso no espaço público, né, é muito complicado. Então, essa questão da acessibilidade é algo que dificulta muito o trânsito desse idoso na nossa cidade. Acesso a serviços básicos, laços sociais, limitações funcionais, atividade física, mobilidade. Essa questão da atividade física é importante porque a grande maioria imagina que, pelo fato da pessoa estar idosa, ela não precisa realizar uma atividade física. Mas, assim, a atividade física, assim como a alimentação, devem ser cuidadas, né, na terceira idade, quando se envelhece. Políticas públicas. O custo de vida, que é altíssimo, quando o idoso chega no momento onde ele precisa de um cuidador, o custo para se ter um cuidador hoje é altíssimo. O custo com medicação também é muito alto. A sexualidade, que até hoje ainda é um tabu, né? A gente não encara com tanta naturalidade essa questão da sexualidade na terceira idade.
e o respeito. Então, assim, são vários os desafios, tem outros, né? Eu citei alguns, mas vamos focar hoje, né, na questão da capacidade funcional, da socialização, da autoestima e da estimulação cognitiva. O grande desafio que se tem hoje, quando a gente fala em terceira idade, é envelhecer, aumentar a expectativa de vida com qualidade de vida. É viver muito, mas viver bem. Não adianta a gente prolongar esses anos de vida se não vive-se com qualidade. Então, esse é o grande desafio de todos. Então, hoje eu vou focar nessa questão da capacidade funcional, da socialização, da autoestima e da estimulação cognitiva. A capacidade funcional. Bom, a capacidade funcional é a habilidade que o indivíduo tem de exercer de forma independente e autônoma tarefas cotidianas, né, simples e complexas, como alimentar-se, vestir-se, locomover-se, ir ao banco, pagar uma conta, gerenciar a sua vida. Então, enfim, são atividades que fazem parte da vida, né, do cotidiano desse indivíduo. Então, a capacidade funcional, ela deve ser o tempo todo estimulada para que seja mantida. O que acontece muito na terceira idade é que as famílias, ou até mesmo os cuidadores, muitas vezes eles assumem uma postura super protetora com o idoso. Então, ele, na intenção de cuidar, de preservar esse idoso, ele acaba fazendo pelo idoso. E isso é uma postura que faz com que esse idoso vá perdendo essa capacidade funcional. Então, por exemplo, se o idoso ele tem condições de alimentar-se sozinho, não faz sentido porque quero cuidar da comida na boca desse idoso. Eu estou tirando o mínimo de autonomia, de independência que ele ainda tem. Eu só vou fazer pelo idoso no momento que ele não conseguir mais exercer aquela atividade. E mesmo quando ele não estiver conseguindo exercer, eu vou lançar mão de alguns recursos, de alguns instrumentos para criar adaptações, para tentar, ainda assim, fazer com que ele faça sozinho. Quando eu ver que não há possibilidades, aí sim, eu começo a fazer pelo idoso. Então, a capacidade funcional, a família e o cuidador têm um papel importantíssimo nessa questão. Se o idoso ele tem condições de ir ao supermercado, escolher o que ele gosta de comer, de usar como material de higiene, isso tem que ser estimulado. Eu não vou, porque ele envelheceu, evitar que ele vá no supermercado e comece a comprar as coisas por ele. Né? Então, assim, são pequenas ações do dia a dia que fazem muita diferença na vida desse idoso, que vai, aos poucos, mantendo essa autonomia e essa independência, que é o que importa para a gente. Aqui tem algumas imagens, né, falando um pouquinho sobre essa questão da capacidade funcional, a manutenção, né, da atividade física, que é importante. Lá na clínica, a gente tem um costume de inserir o idoso em uma rotina de atividade, sempre visando essa questão da manutenção da capacidade funcional. Então, aí tem algumas imagens, né, de atividade física, como uma das coisas que mantém. A culinária, né? Assim, a idosa sempre gostou de cozinhar, sempre teve esse costume, sempre teve essa rotina. Por que não manter isso, né? Claro que ela vai fazer no tempo dela, o tempo geralmente é um tempo mais longo, né? Faz com um pouco mais de dificuldade, mas por que não fazer? Vai fazer no tempo dela, mas vai fazer. Então, tudo isso são ações que a gente vai mantendo aí essa capacidade funcional. Simples, mas que mantém a capacidade funcional. A questão da socialização, né? Somos seres sociais. O idoso, para envelhecer, com qualidade, ele tem que estar inserido no meio social. Utilizamos a comunicação como forma de interagir, de socializar. E com o idoso não pode ser diferente. Ele tem que ser mantido, né, nos espaços públicos, nas coisas que acontecem na cidade. Esse idoso precisa estar sendo estimulado a estar realizando atividades de lazer, dentre outras atividades. Então, assim, a socialização ela é fundamental. O idoso que estabelece laços afetivos e são inseridos em atividades produtivas tem uma melhor qualidade de vida. Uma questão importante é a qualidade de vida não está ligada à ausência de doença,
né? A ausência, o idoso ele pode ter uma doença, uma patologia controlada e ter qualidade de vida. Então, assim, se a gente estimula essas questões da capacidade funcional, da socialização, dentre outras coisas, a gente vai possibilitar que esse idoso tenha qualidade de vida. Porque muitas vezes a gente fica focado nessa questão, né, de ter qualidade porque não tem doença. E a coisa não passa muito por isso, né? Aqui tem outras imagens também de atividades de socialização, né, ir da igreja ao cinema, teatro, museu, praia, clube, enfim, né, todas as atividades que aqueles idosos gostam de fazer. Claro, primeiro ele tem que gostar, não dá para a gente estar impondo o que vai ser feito, mas assim, tudo que o idoso ele gosta de fazer, que ele tinha um costume de fazer, isso tem que ser resgatado. Ele tem o direito de estar inserido nesses lugares, né? Então, assim, na nossa rotina, na nossa prática na clínica, a gente insere muito essas atividades externas, porque é uma possibilidade que esse idoso tem de estar interagindo com o meio social, com o meio externo, de saber o que está acontecendo na cidade e de poder circular pelos diversos espaços públicos. Então, isso é muito estimulado e faz uma grande diferença, né, para eles. A autoestima. Bom, a autoestima na terceira idade é um grande tabu também, né? Nós vivemos numa sociedade onde há uma valorização do belo, do jovem, do novo, do bonito, do corpo perfeito, né? E o idoso, quando se depara com isso, a sua autoestima vai lá para baixo, né? Porque a pele não é mais a mesma, o corpo não é mais o mesmo, e ele sente-se completamente excluído desse padrão aí que está estabelecido, né? Então, assim, essa questão de cuidar da autoestima do idoso é outro fator importante, é outro fator que faz muita diferença na qualidade de vida dele. Então, a autoestima, ela relaciona-se com a satisfação do indivíduo consigo mesmo. Ela encoraja o idoso a enfrentar os desafios. Então, é importante a gente estimular cuidados básicos nesse idoso, estimular que ele ande com a aparência que ele deseja, que ele utilize as roupas que ele gosta, que ele vá ao salão, que ela faça as unhas, que ela pinte o cabelo, se for desejo dela, né? Enfim, todas essas atividades que ela tinha o hábito de fazer antes de envelhecer, por que não manter isso ainda com esse corpo envelhecido? Agora que tem que ser mantido, né? Claro que é uma beleza diferente, né? O corpo mudou de fato, mas a beleza não deixou de existir, né? A beleza ela não deixa de existir. Então, a gente tem que estimular e cuidar um pouco dessas questões. Eu sempre falo, quando os pacientes chegam para internar, sobre essa questão do cuidado, né, com a aparência, com a roupa que leva para o paciente, a prótese. Muitas vezes a família não se importa de deixar o paciente com prótese. Claro, aquilo ali incomoda ele sente vergonha, quando ele vai falar, ele coloca a mão na boca, né? Então, assim, por que não? Tem que usar a prótese, sim, tem que usar o óculos, sim, para ele poder interagir melhor com as pessoas, tem que usar uma roupa adequada, que ele se sinta bem, né? Tem uma história interessante de uma idosa que ela abriu o guarda-roupa era cheio de roupas, mas ela não reconhecia aquelas roupas como sendo dela, porque ela só reconhecia as roupas que ela tinha comprado. As roupas que a família passou a comprar para ela, ela não reconhecia sendo como dela, porque ela não tinha escolhido, porque ela não gostava daquelas roupas, porque ela não se sentia bem com aquelas roupas. Aquelas roupas que a família tinha comprado fazia com que a autoestima dela caísse ainda mais. Então, são detalhes muito sutis, mas que fazem diferença, né? Tem uma história bacana também na nossa prática, que uma vez nós decidimos fazer um ensaio fotográfico com os idosos. E foi um desafio isso, porque inicialmente eles foram bastante resistentes, né? Mas para que fazer ensaio fotográfico? E aí foi todo um trabalho da equipe para conseguir realizar isso. E aí nós levamos adereços, chapéu, óculos, echarpe, enfim, levamos uma série de adereços, né, no dia do ensaio. No período da manhã, eles tiveram um momento da beleza, né? Fizeram escova, unhas, enfim, maquiagem, cuidaram da aparência.
e depois a gente partiu para um ensaio fotográfico. Foi uma experiência muito bacana, mas o bacana mesmo foi depois, quando a gente fez a exposição dessas fotos, que a maioria, quando olhava para as fotos, não se reconhecia, né? Porque a maioria já não tinha o hábito de se olhar. A maioria já não conseguia enxergar a beleza que existia dentro deles. Então, assim, eles olhavam as fotos e diziam, poxa, eu ainda sou bonito. Olha o meu sorriso como ainda é bonito. Olha o meu olhar como ainda é sedutor. Claro que é. Você envelheceu, mas você não deixou de ter o olhar sedutor. Você não deixou de ter o sorriso bonito. Então, assim, são resgates, né, que pequenas ações vão fazendo diferença. Essa experiência do ensaio fotográfico, para a gente, ficou muito marcado. Tinha uma idosa, por exemplo, que tem os olhos azuis, e ela falou que os olhos dela ainda eram azuis. Claro, seus olhos sempre foram azuis, né? Não é porque você envelheceu que você vai deixar de enxergar a beleza que está nele. Então, assim, né, são experiências muito interessantes. Aqui tem uma imagem retratando essa questão, né, da autoestima, a ida de uma idosa ao salão, né, escolhendo lá o esmalte, a cor que ela quer usar. Né, essa coisa também da independência, de você deixar o idoso escolher o que ele quer. Né? Essa idosa mesmo, nesse dia no salão, queria pintar a unha de vermelho. E a manicure falou, por que não usa uma cor mais clara? Ela falou, não, porque eu sempre pintei de vermelho, eu gosto de vermelho. E aí foi bem interessante. Então, assim, são, né, são essas ações que fazem diferença. E a questão do envelhecimento e da estimulação cognitiva. Ano passado, nós decidimos, na clínica, implantar um programa de estimulação cognitiva, porque nós observávamos que os pacientes que ficavam internados, que o quadro psíquico ele estabilizava, que o quadro de saúde estava estável, mesmo assim, a gente sentia que ainda faltava alguma coisa, né? Ainda estava faltando algo aí para dar um plus nessa questão da qualidade de vida. E a grande maioria dos idosos, nós observávamos que tinha um declínio cognitivo, né? Um empobrecimento cognitivo. Esse declínio cognitivo ele pode ser decorrente, né, do processo de envelhecimento, mas esse declínio, ele tem o declínio que é normal do processo de envelhecimento e temos o declínio que é patológico, né? Porque acontecem algumas alterações no nosso sistema nervoso e essas alterações vão causando mudanças nesse desempenho cognitivo. Então, nós observávamos, por exemplo, que a memória, a atenção, a concentração, o raciocínio, né, já não estavam funcionando tão adequadamente ou com tanta rapidez como antes. Né? E isso atrapalhava o idoso na realização das atividades do dia a dia dele. Então, esse começou a ser um ponto de preocupação para a equipe e a gente começou a pensar em algumas estratégias. E aí nós implantamos um programa de estimulação cognitiva piloto lá, com duração de 4 meses. Todos os idosos passaram por uma avaliação cognitiva. Essa avaliação, ela olhava todos os domínios cognitivos separadamente, a gente tinha uma pontuação para isso, um score, e essa avaliação me dizia quem tinha um declínio normal e quem tinha um declínio patológico. E que áreas, que domínios cognitivos estavam mais afetados, se era a memória, se era a atenção, concentração, enfim. E aí nós montávamos um programa individualizado, baseado nas dificuldades que aquele idoso tinha, né? E, a partir disso, criávamos, né, a intervenção, a estimulação cognitiva. O programa tem uma duração de 4 meses, a gente faz a primeira avaliação, o idoso é inserido no programa, 4 meses de atividade, e, no final desses 4 meses, reaplicamos o teste, o mesmo teste, e comparamos os resultados, né, dos testes. Então, o que é a estimulação cognitiva? A estimulação cognitiva, ela configura um conjunto de técnicas que tem por objetivo potencializar as funções cognitivas que encontram-se deficitárias e substituí-las por outras que se mantêm preservadas. Muitas vezes, o que acontece na estimulação cognitiva é que eu tenho a memória bastante prejudicada, por exemplo, no resultado eu consigo identificar que a memória está bastante prejudicada, mas que a atenção
ainda está preservada. O que acontece muitas vezes é que a gente vai estimulando os dois paralelamente e a atenção, às vezes, acaba compensando esse prejuízo significativo que tem a memória. Então, a estimulação ela tem esse papel também de ir equilibrando para que esse idoso ele consiga ir gerenciando suas atividades. Por que que é importante a estimulação cognitiva? Se identificados e tratados logo cedo os declínios cognitivos, a progressão desses comprometimentos, eles podem ser prevenidos ou retardados. Então, essa é a grande sacada. Quando a gente identifica que o idoso ele está passando por um processo de declínio cognitivo e, automaticamente, a gente começa essa intervenção, essa estimulação cognitiva, a gente consegue retardar, né? A gente consegue prevenir esse declínio cognitivo, né? Então, assim, não dá para a gente observar que o idoso está esquecendo demais as coisas e achar que isso é natural da idade. Tá, ok. É natural da idade, mas a gente pode cuidar disso. A gente pode estimular para que isso não avance, porque se a gente não faz nenhuma ação, a gente está assinando embaixo que esse idoso vai acabar esquecendo de tudo, e essa não é a nossa intenção. Então, é sempre trabalhar nessa questão da prevenção para a gente conseguir estabilizar ou retardar o máximo de tempo possível esse declínio. Aqui eu tenho algumas imagens de atividades de estimulação cognitiva que a gente realiza na clínica, né? Essas atividades, a gente vai aumentando o nível de dificuldade das atividades à medida que esses idosos vão desenvolvendo da melhor forma. Então, durante esses 4 meses que ele está inserido, são várias atividades. À medida que ele vai melhorando, a gente vai aumentando o grau de dificuldade nas atividades, né? E, assim, o interessante, a gente fez um programa piloto e acabou inserindo esse programa na grade de atividades da clínica, porque o resultado foi muito interessante. Então, hoje é algo que acontece, né, já faz parte da nossa rotina na clínica, porque trouxe resultados importantes para os idosos, né? Então, assim, todos os idosos que participaram do estudo tiveram aí um aumento no seu desenvolvimento cognitivo, né? Quando comparados os testes após 4 meses, todos se beneficiaram do programa de estimulação cognitiva. Então, esses aí, né, essas são algumas das atividades. Basicamente, era isso que eu queria passar para vocês, né? Como eu falei, são muitos os desafios. Eu trouxe esses 4, porque na clínica, na área de saúde, a gente percebeu assim, que, quando a gente trabalhava essas questões da socialização, da capacidade funcional, da autoestima e da estimulação cognitiva, isso fazia grande diferença na qualidade de vida do idoso, certo? Mas são muitos aí que a gente precisa se debruçar, discutir, enfim, melhorar. Mas hoje eu trouxe esses 4 aí para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Espero ter contribuído, estou à disposição e boa tarde, obrigada.